Glória a Deus. Passando aqui para falar um pouco sobre homilética, que é a matéria que vai dar início ao nosso ano de 2025. Primeiro vamos falar do conceito geral. O que se pensa sobre a homilética? Uma grande realidade no ministério cristão é que a pregação da palavra de Deus não é um privilégio somente concedido a pastores com formações acadêmicas, mas também a leigos, né? Seria fatal para a expansão do evangelho, que precisa atingir até os quatro cantos da terra, se a ajuda da pregação do leigo fosse negligenciada. Porém, sem desdourar o aspecto da pregação simples, sem preparo acadêmico, afirmamos que quanto maior for o preparo do obreiro, com ou sem o curso teológico, melhor condições ele terá de ser usado pelo Espírito de Deus para entregar a mensagem do reino do céu, que visa a transformação do coração do pecador, transformando-o em filho de Deus. Então, quanto mais preparado for o pregador, mais condição ele tem de trazer uma mensagem bem explicada para o público que ele está levando a palavra. O pregador precisa saber de sua importância indiscutível na grande seara, corrigir detalhes da sua apresentação quando está diante do público, dar maior ênfase à oração e à palavra do Senhor. O pregador também ele precisa saber que o aspecto intelectual é algo que não deve ser rejeitado, ele precisa ter conhecimento, isso é importante, até mesmo para que ele use as palavras corretas, palavras inteligíveis, para que ele saiba aplicar a mensagem de maneira correta com o público correto. Várias pessoas, quem vai pregar para pessoas de todo tipo de conhecimento, uns têm conhecimento, outros não. Então é necessário ele saber aplicar para o público a mensagem correta. É tanto necessário ele saber pregar para o doutor, para aquele que tem a linguagem formal, quanto para aquele que tem linguagem informal, para aquele que é alfabetizado, para aquele que é formado, para aquele que é teologicamente formado, como para aquele que não tem formação nenhuma. Então a mensagem, as palavras corretas, para que as pessoas compreendam a mensagem. Aquele que foi incumbido a mensagem, a responsabilidade de transmitir o recado divino, este terá que ter consciência da objetividade do sermão e não se deixar levar por variações de tantas ideias tais que não deixam o público seguir uma linha de pensamento. Às vezes o pregador ele começa uma mensagem, mas ele não tem um objetivo certo naquela mensagem. Ele não leva em uma linha de pensamento aquele sermão. E aí ele traz várias ideias diferentes, várias linhas de pensamento diferentes, de forma que o público fica sem entender o que ele quer dizer e onde ele quer chegar. A mensagem precisa ter uma objetividade, precisa ser objetivo. O pregador tem que saber usar corretamente o texto, de onde irá extrair a sua mensagem, ter a criatividade para dar um tema interessante ao assunto que irá expor. Ele precisa saber começar com uma boa introdução e terminar bem, com uma conclusão que venha a desafiar o público a tomar uma posição no final da pregação. O pregador precisa trazer uma mensagem que, na sua conclusão, a igreja, o público que está lhe ouvindo, tome decisão, aleluia, conforme a mensagem trazida. Se é de arrependimento, o povo, ao terminar, sinta desejo de arrepender-se dos seus erros. Se é uma mensagem de conversão, de convenção, de salvação, o pecador que ouviu a mensagem, ao terminar o culto, ao terminar a palavra, ele vai ter desejo de tomar a sua decisão diante de Deus. Se é uma mensagem de avivamento, de despertamento espiritual, de despertamento para a leitura da palavra, o público, ao terminar, vai estar ali quebrantado e convicto de que precisa ler a palavra, ou se é de oração, de que precisa e que é fundamental a oração na sua vida e assim por diante. O pregador deve aprender a fazer o esboço da sua mensagem dentro de uma lógica com relação ao tema e o texto, sabendo distinguir o que é um sermão temático, um sermão textual ou um sermão expositivo. Aquele que tem a responsabilidade de pregar deve dar o devido valor ao tesouro
que são as ilustrações e o momento certo de usá-los no púlpito. Amados, então é muito interessante que o pregador ele tenha uma direção de que tipo de sermão ele vai ministrar, se é um sermão temático, se é um sermão textual, se é um sermão expositivo. Geralmente são os 3 sermões mais utilizados na pregação, embora haja outros, e é necessário ele ter uma noção de que sermão ele traz para a igreja, pois ele tem a responsabilidade de trazer uma mensagem dando um valor devido, né, à palavra e à ilustração daquela mensagem, para dar criatividade à sua palavra, à sua mensagem. É muito importante isso na vida do pregador, usar a ilustração e o momento certo de usá-la, tá bom? Então, nessa hora, nesse momento, quero dizer para você que será tudo isso e muito mais que nós estaremos estudando no nosso primeiro módulo do ano de 2025, que vai ser homilética. Que Deus em Cristo te abençoe, para a glória de Deus. Amém.